Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? Essa semana eu anunciei lá no Instagram que a gente ia falar um pouco sobre essa medida que o governo federal tomou em criar ali novas alíquotas de imposto de renda para, por exemplo, bets e principalmente novas alíquotas, né? Não só ampliando algumas existentes, mas criando novas ali para títulos de renda fixa que até então são isentos, tá? Eu coloquei lá que existe uma armadilha ali, né, que você tem que ficar ligado, principalmente as pessoas que não gostam muito de pagar imposto, tá? Eu digo isso porque ao oferecer produtos como o CDB, por exemplo, que já possui imposto de renda e tinha uma tabela regressiva, e esse ponto até que melhorou em relação à condição que a gente tem hoje, muitas pessoas preferiam, por exemplo, ficar com a caderneta de poupança, que no líquido rendia muito menos do que um CDB hoje de qualquer banco que você vá comprar, tá? Então existe ali uma armadilha e você não vai estar ligado nisso, principalmente essas pessoas que já negavam, tá? Então às vezes era até muito difícil a gente conseguir convencer as pessoas a tirar os seus recursos da caderneta de poupança, porque ela rendia menos, né? E mesmo com as LCIs e as LCAs rendendo ali muito mais do que a poupança, né? Vamos dizer que a poupança hoje esteja rendendo ali 70% do CDI, tá? Que é o rendimento hoje real da poupança. Uma LCA você consegue pegar aí isenta de imposto de renda por 90%, talvez até 95% de um bom banco, tá? Com risco baixo, com risco aí também coberto pelo FGC, assim como a caderneta de poupança até 250 mil por CPF. Então muitas pessoas acabavam não querendo comprar ali títulos de CDB, por exemplo, que rendiam 120% do CDI, porque a poupança era mais interessante porque não tinha imposto de renda, tá? Então tem muitas pessoas que são avessas a pagar o imposto, beleza? Mesmo que ela tenha um rendimento menor, ela prefere ter esse rendimento menor do que se sujeitar a pagar imposto para o governo. Para você ver que existe uma armadilhazinha ali, sabe por quê? A poupança não foi incluída na medida provisória. Então você já sabe ali que a caderneta de poupança vem sofrendo muito aí nos últimos anos com muitas retiradas. Seja essas retiradas por conta do rendimento em si, né, das pessoas começarem a se educar financeiramente e com isso perceber que poderiam estar ganhando mais com o mesmo risco, e aí elas sacam esses recursos e colocam em uma carteira mais diversificada ou até mesmo repassam esses recursos para outro tipo de investimento, como uma LCA, por exemplo, se for um recurso para longo prazo. Outra situação que vem acontecendo muito são as pessoas realmente sacarem, porque o poder de compra da população está caindo, né? A inflação vem subindo aí por conta da expansão monetária e as pessoas já não estão tendo tantos recursos para poder manter o seu padrão de vida e estão fazendo esses resgates, tá? Num todo, quando você tira muito dinheiro da caderneta de poupança, você tem um outro reflexo que é no financiamento de imóveis de baixo custo, tá? Então, o dinheiro que fica na caderneta de poupança, ele rende pouco exatamente porque o recurso é utilizado como lastro em operações de crédito que também tem um custo baixo, beleza? Então, assim, no Brasil os juros são muito altos para tudo e tal, beleza, mas existem mecanismos ali que são utilizados exatamente para suprir esses investimentos, né, esses créditos, esses financiamentos que têm um custo menor, beleza? Então, tanto o FGTS, que rende ali nominal a 3%, né, mas ele distribui lucros, e aí no final ele acaba rendendo ali entre 6% e 6,5% ao ano, quanto a caderneta de poupança, que também rende por aí, né, hoje está rendendo em torno de 7,2% ao ano. Eles são utilizados para financiamento de imóveis, tá? E isso acaba refletindo no setor
Hoje, por exemplo, a Caixa Econômica tem dificuldades de financiar imóveis, então ela acabou causando ali um certo problema nesse setor de imóveis, né? Hoje a entrada mínima, por exemplo, que era de 20%, passou a ser 30%, para poder diminuir aí a quantidade de pessoas que estariam aptas a tomar crédito. Tá? Os imóveis passaram a ter valores menores para poder serem financiados, tá? Imóveis de valor maior ali deixaram de ser financiados ou tiveram a entrada também aumentada para 50%, beleza? Então tenha cuidado com essa condição nova que o governo colocou, porque teoricamente nós vamos sofrer um pouco, tá? Em relação a essas condições, principalmente com as pessoas que não querem pagar imposto de forma nenhuma, tá? E aí vem a questão da armadilha, né? Quando a gente coloca um queijinho na ratoeira, é exatamente para não precisar correr atrás do rato. E aí muitas pessoas que migraram para a LCI, para a LCA, fugindo da poupança porque rendia menos, porque começaram a perceber isso, mas não por conta só desse rendimento maior, mas sim porque as LCIs e LCAs também eram isentas de imposto de renda, então esse investidor não iria pagar nenhum imposto para o governo. A partir do momento que ele começar a pagar esses 5%, né, que é um imposto até baixo, beleza? Considero até que não seria algo muito fora do comum. Eu só acho que seria mais justo se a gente igualasse todas as alíquotas, tá, dos produtos de investimento, de modo que o investidor escolhesse qual seria melhor para ele dentro da instituição dele e o setor que ele quer investir. Eu gosto de investir no setor imobiliário, então eu vou ter LCIs. Eu gosto de investir no setor do agronegócio, então eu posso ter LCAs. Né? Não, eu gosto de emprestar dinheiro para o banco mesmo, porque eu sei que ele dá lucro sempre. Vou investir no CDB. Né? A poupança é até difícil de você defendê-la, né? Porque beleza, é um instrumento fácil, pode funcionar até como conta, mas só rende a cada 30 dias, rende pouco. Cara, é um instrumento tão ruim financeiramente falando, né, em relação a rendimentos, que não faz sentido algum você deixar dinheiro ali, tá? Você pode utilizá-lo ali como uma segunda conta, mas, cara, existem fundos de investimento de renda fixa com resgate automático que rendem, mesmo pagando imposto de renda, mais do que a poupança. O próprio CDB você consegue colocar ele como resgate automático em diversas instituições, também rende mais do que a poupança, mesmo pagando IR. Então assim, não dá para defender a poupança, entendeu? Mas eu enxerguei que a medida também visa levar muitas pessoas de volta para a poupança, com o argumento de que não tem imposto de renda, tá? Mas o rendimento é horrível, beleza? Então, tenha cuidado. O objetivo desse vídeo aqui é alertar vocês em relação a isso, tá? Teve uma coisa boa também, que acabou com aquela história de tabela regressiva. Então quem investia, por exemplo, num fundo de investimento de renda fixa, no CDB, tinha um período de até 2 anos para chegar na alíquota mínima, tá? Trazendo para a alíquota que foi calculada ali, foi escolhida pelo governo para poder ser mantida, que foi 17,5%, era um ano e meio para você chegar nessa alíquota, né? Então começava com 22,5% e ia até os 15% acima de 2 anos, tá? Hoje, com a publicação dessa medida, isso vai acabar, vai ser uma alíquota única de 17,5%. Isso também vai fazer com que você tenha uma previsibilidade, você já não vai precisar tanto ficar esperando 2 anos se completar para ter a alíquota mínima, tá? Então, a partir do momento que você aplicou, o momento que você quiser sair, é uma alíquota só, você já não tem mais essa penalização, que de fato penalizava ali os mais pobres, porque quem começava a investir ali tinha alguma necessidade, normalmente o CDB é usado para reserva de emergência, pagava uma alíquota muito alta no início, tá? Então você unificar a alíquota é uma boa, mas eu acho que poderia ter unificado nos 15%, né, já que era a mínima, né? Sempre tem uma etapinha a mais ali, eles podem marcar um golaço e aí marca um golzinho feio e tal, que
vai só empatar o jogo, às vezes não vai nem ganhar o jogo ali, nem empatar, vai só diminuir ali a diferença da perda. Mas faz parte do jogo, né? O que a gente tem que trazer aqui é a realidade, a gente tem que trazer aqui de fato o ocorrido e trazer para vocês aqui informações que te ajudem a escolher melhor, né? Quando você tiver uma situação em que você precisa decidir ali o que você vai fazer naquele momento, beleza? Então, entrou bets ali que aumentou o percentual de imposto, né? Teve essa condição de unificar ali, né? Acabar com a tabela regressiva e criaram aí impostos sobre produtos que não tinham, né, tributação. Então, fundo imobiliário, rendimento, LCI, LCA, CRA, CRI, debêntures incentivadas, todos esses instrumentos passaram ali a ter uma tributação de 5% no seu rendimento, beleza? Então, só para ficar atento mesmo, tá? Esses tributos em si vão incidir mais na fonte. Fundos imobiliários, por exemplo, que investiam em outros fundos, vão deixar de pagar o imposto lá na empresa. Então, na prática, você está repassando para a pessoa física, tá? Quem já investe nos Estados Unidos, por exemplo, sabe que lá não tem isenção. Então, você investiu, você teve um rendimento, você vai pagar um tributo, tá? E lá é absolutamente normal. A diferença é que você lá recebe em dólar, né? Uma moeda forte que tem um retorno para a sociedade, tá? Aqui a gente paga tanto imposto e não tem retorno quase algum, né? Essa é a realidade. Mas é isso. Espero que você não caia na armadilha do governo, tá? De querer depois não pagar imposto e aí levar o seu recurso para a poupança. Acho que é um pouco irracional essa condição, né, de não quero pagar imposto de forma alguma, e eu vejo muitas pessoas, tá? Principalmente as pessoas de mais idade ainda com esse tipo de comportamento que está levando exatamente para esse ponto, né, de ter que criar impostos ali para poder cobrir algumas falhas do governo, né, que não estão deixando de gastar, tá? A real é essa, inicialmente a ideia é somente arrecadatória. Entretanto, existe essa armadilha escondida ali no meio, pois a poupança não foi incluída na medida do governo, tá? Para ampliar os impostos, beleza? Então só fiquem atentos. Se você tem pessoas aí na sua família, se você tem amigos aí que tem esse tipo de mentalidade de não pagar imposto de forma alguma, manda esse vídeo para ele, não deixe de compartilhar com essa pessoa para poder ela entender que a poupança rende menos do que qualquer outro investimento, mesmo tendo imposto de renda no rendimento, beleza? Só para não ficar ali, óbvio, dentro do mesmo grau de risco, tá, pessoal? Não vai querer comparar poupança com renda variável, porque no curto prazo você pode ter ali um rendimento maior do que a renda variável, mas no longo prazo ela perde, tá? Então, manda para essa galera, tá? Sempre que você ouvir aí alguém falando que a poupança é melhor do que qualquer outro investimento, manda aí, porque essa armadilhazinha tá armada ali para poder pegar o pessoal levando recurso de novo, que querendo ou não é para ser utilizado ali como uma forma de investimento, né? Investimento, quando a gente fala, é o financiamento, tá? Não é só o investimento em si, em ativos para poder gerar renda, tá? Quando você vai investir no imóvel, quando você vai investir na compra de um bem durável, você está fazendo uma linha de financiamento que a gente também chama de investimento, beleza? Então, só para ficar essa dúvida aí, quando vocês às vezes escutam falar em linhas de investimento para aquisição de máquinas e equipamentos, por exemplo, é uma linha de financiamento, tá beleza? Então essa é a dica aí do final do vídeo. Por hoje fico por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir esse vídeo se te agregou alguma coisa. Se você chegou até aqui é porque agregou, tá bom? Então não deixe de dar o like aí que ajuda a gente bastante. Até o próximo vídeo, aquele abraço e tchau.